a gente vai falar um pouco sobre o que é o Shield of the Americas. Em tradução livre, Escudo das Américas, que é um projeto de hegemonia do governo Donald Trump, e como isso está um pouco linkado com a Copa do Mundo. Fica aí, acompanha o corte que você vai ver, e para quem está na live já, é nóis. Matéria da BBC News Brasil. Matéria da BBC News Brasil, escrita pelo Juan Francisco Alonso. O que é o Escudo das Américas, a nova iniciativa de Trump para o continente, liderada por secretária demitida. Donald Trump é um grande fã de escudos. Nossa, essa introdução também. Donald Trump, frase de efeito, né? Quase um ano depois de apresentar o seu domo de ouro, um sofisticado sistema de defesa antimíssil que custará 175 bilhões de dólares e deverá entrar em funcionamento em 2029, o presidente dos Estados Unidos anunciou sua intenção de lançar o Escudo das Américas. É importante mencionar também que a indústria bélica dos Estados Unidos é um dos motores da economia dos caras, né, mano? Por isso que por isso também que toda hora eles estão em guerra, enfim. O presidente republicano confiou a tarefa de executar o projeto, descrito por Washington como, abre aspas, uma nova iniciativa de segurança no hemisfério ocidental, a Christian Noem, que ele exonerou do cargo de secretário de Segurança Interna nesta quinta-feira. O Rei, só contextualiza a gente de quando que é essa matéria aí? Acho que é de março desse ano. 7 de março. 7 de março desse ano, então não é atual, né? Não é de hoje. Umas semanas atrás. O hemisfério ocidental o hemisfério ocidental é absolutamente crucial para a segurança dos Estados Unidos, declarou Noem em sua conta no X, antiga conta no Twitter, onde agradeceu a Trump por nomeá-la enviada especial para o Escudo das Américas. Nas últimas semanas, a secretária tem sido alvo de duras críticas pela controversa onda de prisões de imigrantes indocumentados iniciada nos últimos meses, durante o qual 2 cidadãos americanos morreram nas mãos dos agentes federais em janeiro. Isso foram a morte de um professor, acho que eram 2 professores, na real. Era um professor e uma mina, que acho que ela era uma agente comunitária, na real, pelo ICE, tá ligado? 2 cidadãos, isso. Rapidinho. Não, só para dar esse contexto, né? Estão caçando imigrantes em Minneapolis enquanto eles saem para levar lixo. Aí o homem sendo preso por agentes federais em Minneapolis. Minneapolis, inclusive, onde essas 2 pessoas foram assassinadas e onde o George Floyd foi assassinado também ali em 2020, tá ligado? Então, simbólico também. Caldeirão, simbólico pra caralho, enfim. Nas últimas semanas, a iniciativa está sendo lançada neste sábado, 7 de março passado, com uma cúpula em Miami, na Flórida, com a presença de Trump e de líderes de 12 países da região que ele convidou para aderir ao seu plano, todos alinhados a ele em termos ideológicos. Informação importante. Na foto, inclusive, aí estava o Milei e o maluco do El Salvador. Nayib Bukele. O que se sabe, ao contrário do domo de ouro, o chamado Escudo das Américas não tem como objetivo repelir mísseis, drones ou outras ameaças militares contra o território ou os interesses dos Estados Unidos. Em vez disso, está voltado para o combate ao narcotráfico, ao crime organizado e à imigração irregular, segundo as autoridades americanas. Espero trabalhar para desmantelar os cartéis que inundaram nossa nação com drogas e mataram nossos filhos e netos, declarou Noem, cujas responsabilidades e deveres daqui para frente não estão totalmente claros. Eu acho que a gente não precisa ler tudo, acho que deu para entender um pouco o tom desse Escudo das Américas aí. E isso tem muito a ver com o que a gente entende como guerra híbrida, e que é como os Estados Unidos ele interfere direta e indiretamente em processos eleitorais em todos os países da América do Sul, da América Latina no geral. A gente está chegando em período eleitoral e isso já está acontecendo. O fato deles terem nomeado o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas tem a ver com isso, facilita, e assim, eu acho que às vezes a galera se perde nessa discussão, que puta, não, os Estados Unidos vai invadir o Brasil, precisa, né? Não precisa acontecer, eu acho que a preocupação não é essa, mas é o fato do Brasil ser um terreno, agora, depois dessa dominação, de fácil mobilização militar para os Estados Unidos, entendeu? De instalação de base militar, de realização de operação militar. E aí eu queria que você colocasse na tela, Rei, a foto do post do Jamil Chad, que é a foto, né, daí do mapa da América Latina, com exceção do México,
O governo Trump fechou 17 acordos militares em 17 meses na América Latina. Alguns prevêem ação conjunta em território, outros presença de serviços de inteligência. Há ainda acordo com a Argentina para monitoramento dos mares, isso ainda sem contar a tomada da Venezuela. A militarização da América Latina é uma realidade. Então é isso, assim, aí no mapa a gente vê que tiveram acordos fechados na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Peru, no Equador, na Guiana, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Panamá, Belize, República, enfim, todos os países ali que compõem o Caribe, também a América Central, que cercam o Brasil. E pode falar, Renan. Pode falar. Não, é assustador, né, mano? É assustador você ver essa movimentação toda. E quando você vê esses tanquinhos de guerra apontados pro Brasil também. Parece o War, né, mano? Parece uma coisa de War, assim, que os Estados Unidos vai dominando as outras regiões. Sim, mas assim, é realmente... E assim, tem as suas críticas ou não ao governo Lula, né, mano? Que acho que assim, a gente tem diversas, mas, mano, se não fosse o Lula nessa situação, mano, a gente tava mais fudido ainda, né, mano? Tipo, em abaixar a cabeça e aceitar tudo que os Estados Unidos querem e virar mais uma base militar para eles, tá ligado? Se não fosse o Lula em específico, não tô nem falando, se fosse outra pessoa de esquerda, mas o Lula com a importância que ele tem no cenário internacional e tudo mais, né, ele é muito respeitado e tal, ele consegue minimamente bater de frente e falar, não, mano, somos uma nação soberana, temos os nossos interesses e não vamos ser só mais uma nação subordinada, 100%, né, subordinada aos Estados Unidos, mesmo que existem outras questões que o governo está cedendo, né, e negociando, entregando coisas importantes, assim, para, seja base de lançamento de foguete, seja terra rara e o caralho, enfim. Eu concordo em partes, porque eu acho que é muito legal o discurso da soberania, então. e ele fala, e foi em rede nacional, né, cadeia nacional de rede de televisão, e post no Instagram com meme, porque o Pix, não sei o quê, tudo isso é legal, mas isso não pode ser só no campo da bravata, tá ligado? Total. E críticas que a gente faz, porque o governo Lula, ele é o governo, dos governos do PT, o governo que mais privatizou, mais do que o governo Bolsonaro, inclusive, tá ligado? Então, assim, é soberania como bravata, ou essa soberania, a gente enxerga isso em posturas e atitudes do governo. Uma coisa que muita gente cobra, tipo assim, o Lula tá de mãos atadas, o Lula não sei o quê. Mano, use a comunicação, e ele é tão bom com a comunicação. Total, mano. Chama a cadeia nacional de rede de televisão, ele tem o poder de fazer isso na hora que ele quiser. Dele ter o espaço. É uma opção, e ele escolhe não fazer, né? E ele escolhe não fazer, assim como ele escolheu fazer. Eu não entendo, de verdade, mano, não entendo por quê. Assim como ele escolheu utilizar a cadeia nacional de rede de televisão quando os Estados Unidos entrou com as taxas no ano passado. Ele usou muito bem. Ele falou, historicamente, o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos é muito mais benéfico para os Estados Unidos do que no Brasil. Financeiramente falando, balança comercial para eles é muito melhor. A balança comercial deles nessa negociação é muito melhor do que a nossa. E explicou, biliri, baroró, fez um pronunciamento longo, completo, detalhado, do caralho. Ele poderia fazer isso em outras vezes. Ele poderia explicar, por exemplo, qual seria a importância de ter a Petrobras estatizada pro Brasil. Como fonte energética, como incentivo à busca de novas tecnologias, como um incentivo ao refino do próprio combustível para a gente não ter que pagar tão caro no combustível. Em royalties para a nação, como enriquecimento para o Brasil, e que hoje em dia está na mão de acionista, por isso que a gente não consegue ter gasolina barata, por isso que enfim, ele poderia usar a cadeia nacional de televisão para chamar as pessoas para fazer pressão popular, e isso é deliberadamente uma não escolha. Sim, tá concordo plenamente, concordo. Eu só quis pontuar que, tipo, imagina se a gente tivesse isso. Lógico. Porque assim, eu não gosto também, né, de ficar, esse terrorismo, entre aspas, né, de tipo, se fosse o governo Bolsonaro. Não é para ter só essas duas opções, né, mas assim,
pegando concretamente, se a gente tivesse num outro governo que não fosse agora o governo Lula, eu acho que a gente já tá mais fudido, tá ligado? Sei não, isso eu não tenho dúvida, mano. Inclusive, o Lula não aderiu ao Shield of the Americas aí, os líderes se encontraram, ele não foi. E o Flávio Bolsonaro já falou, capacho do jeito que ele é. O Flávio Bolsonaro já fez assim, sim, Trump, por favor. A primeira coisa que nós vamos fazer, se a gente ganhar, é aderir ao Shield of the Americas e tal. Os caras são muito sujos, né, mano? É um movimento que está acontecendo na América Latina inteira. Tá para sair o resultado das eleições no Peru, e acho que é Fujimori, que é a filha do ditador Fujimori, se eu não me engano, nas últimas horas ela virou, porque começaram a contabilizar os votos das pessoas que moram fora do Peru, e assim como no Brasil, a maior parte dessas pessoas são de direita, tá ligado? Então os votos começaram a chegar e ela virou para cima do oponente, que era o cara de esquerda. Tá esse cenário na Argentina, tá esse cenário no Chile, tá esse cenário no Paraguai. A Colômbia é uma dos poucos lugares de resistência, por assim dizer. O Uruguai já não é mais. Então, assim, a gente veio de um século onde os Estados Unidos foi ativamente um ator político em ditaduras em todos os países da América do Sul. Todos, sem exceção, todos. Isso não se faz mais necessário, ativamente, tá ligado? Mas se faz com um domínio militar e uma tentativa de reconstruir uma doutrina Monroe aí, tá ligado? De América para os americanos, essa parada toda. Uhum. Então, assim, eu acho preocupante. Eu não acho que o Brasil vai ser invadido, eu não acho que o Brasil vai ser bombardeado pelos... Não acho. Eu acho que essa denominação do Comando Vermelho do PCC como organizações terroristas é para facilitar mobilizações militares dos Estados Unidos em território brasileiro, porque o território brasileiro, gigantesco como ele é estratégico. Inclusive, tem uma curiosidade muito louca, mano. A gente fala que a extensão do Brasil é do Oiapoque ao Chuí. Se a gente pegar do Oiapoque, a distância do Oiapoque para o Canadá, ela é menor do que a do Oiapoque para o Chuí. Questão de 100 quilômetros, mano. Pra gente ter noção do tamanho do Brasil. Estratégico como é. Então, e de novo, a gente tá chegando em período eleitoral, a gente ainda vai falar pra caralho sobre isso aqui, a gente ainda vai falar pra caralho sobre a importância de deputados federais, de deputados estaduais e de principalmente senadores, tá ligado? Papo com outra live. Mas eu só achei importante a gente falar, mostrar esse post do Jamil. Não, muito bom. Porque tem a ver com a Copa, tem a ver com essa busca por essa hegemonia cultural e, consequentemente, política, e que essas coisas estão todas interligadas, tá ligado? É isso. Essa parada do PCC e do Comando Vermelho, para quem não tá ligado, elas serem consideradas agora, né, organizações terroristas, me ajuda só a definir, né, Dê? Isso é um movimento para que aí seja permitida uma invasão de um país, não é? Porque assim, uma interferência de um exército de um outro país aqui dentro, não é? Os Estados Unidos, eles têm uma política de segurança nacional deles que permite com que eles atuem fora dos Estados Unidos. Se eles se sentem ameaçados, ou se eles identificam que uma nação é uma provável ameaça à segurança interna deles, eles podem agir. Foi assim que eles fizeram com a Venezuela, é assim que eles estão ameaçando fazer com Cuba, enfim. E a partir do momento que você entra na nomenclatura terrorista, são duas nomenclaturas diferentes pela lei de segurança nacional deles, eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas, em resumo, se você coloca um grupo como organização terrorista, os Estados Unidos passa a identificar aquele grupo como uma ameaça à segurança nacional deles, à segurança interna. Então, isso faz com que eles também possam tomar algumas ações deliberadas fora dos Estados Unidos, entendeu? Participar ativamente de investigação. Inclusive, para a Polícia Federal, isso é horrível. Porque, assim, a Polícia Federal é quem está conduzindo as investigações contra o crime organizado, o PCC e o Comando Vermelho. E a partir do momento que os Estados Unidos entram na organização, que o FBI entra na organização, o FBI e a CIA podem colocar uma barreira e falar assim, não, isso aqui é sigiloso, e não dão acesso ao que eles conseguem descobrir, por exemplo, a partir de investigações com a Polícia Federal Brasileira. Tá ligado? É muito prejudicial em vários pontos diferentes. Maravilha. Coisa boa. Aí sim, hein? Vamos dormir tranquilinho, então. Os caras foda, né? Os Estados Unidos é foda. Isso.
Boa, gente, obrigado aí, mais um corte aí, saindo para vocês quentinho. Se gostou, não esquece de deixar o like aí, um comentário, se inscrever no nosso canal. Cortes aí saindo quase que diariamente, lives todas segundas e quintas-feiras às 7h30 da noite. Valeu, tamo junto.